Bem-vindos a Areal, no estado do Rio de Janeiro, uma pequena cidade cravada no coração do Vale do Piabanha, onde a história, a natureza exuberante e o folclore se entrelaçam de uma forma única. Este é um lugar nascido entre os antigos caminhos de tropeiros, fazendas de café e estradas pioneiras. Uma terra que guarda suas próprias lendas, menos algumas, quase esquecidas, outras que ainda são sussurradas quando a noite cai. Aqui, cada pedra, cada curva de rio, cada casarão antigo tem uma história para contar. E é essa jornada que faremos juntos, desvendando os segredos que fazem de Areal um lugar tão especial. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o passado nunca morre de verdade. A história de Areal está profundamente ligada ao rio Piabanha. A cidade cresceu às suas margens, servindo inicialmente como um ponto estratégico de passagem. Um pouso para viajantes e tropeiros que faziam um longo percurso entre as minas de ouro de Minas Gerais e o litoral do norte fluminense. Mas foi com o boom do café, no século XIX, que a região floresceu de verdade. As fazendas se espalharam pela paisagem, transformando Areal e todo o Vale do Piabanha em um elo fundamental do ciclo cafeeiro fluminense. As grandes propriedades, com suas sedes imponentes, não eram apenas centros de produção, mas também palcos de uma sociedade complexa, onde a riqueza e o progresso caminhavam lado a lado, com histórias de dor e resistência. O cheiro do café secando no terreiro, o som das rodas das carroças e as vozes dos trabalhadores ecoavam por essas colinas, deixando marcas que o tempo não conseguiu apagar. E para escoar toda essa produção e conectar a região ao resto do império, uma obra monumental foi construída. A Estrada União e Indústria. Inaugurada em 1861, ela não foi uma estrada qualquer. Foi a primeira estrada macadamizada, ou seja, com um pavimento de pedras compactadas, de toda a América Latina. Uma verdadeira revolução para a época, ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Esta rota histórica, que corta Areal, era o cenário do movimento constante das diligências, do tropel das mulas carregadas de café e mercadorias. O progresso passava por aqui, mas com o cair da noite e o silêncio das madrugadas, a estrada ganhava outra vida. Histórias de assombrações começaram a surgir. Viajantes e moradores locais contam, até hoje, sobre vultos e aparições fantasmagóricas nos trechos mais antigos e isolados. Dizem que nas noites sem lua, é possível ouvir o som distante de uma carruagem que não existe mais, ou ver a silhueta de antigos tropeiros refazendo sua jornada eterna, presos entre o passado e o presente. Essa rica tapeçaria de histórias ganha contornos ainda mais profundos quando chegamos ao bairro Boa Esperança. Este não é um bairro comum. Suas terras foram doadas a antigos escravizados após a abolição, em 1888, tornando-se um refúgio de memória e resistência. Aqui, a cultura oral é vibrante, passada de geração em geração. Os mais velhos contam histórias de seus antepassados, espíritos que continuam a zelar pelas terras que um dia cultivaram com tanto suor. Acreditam que eles protegem as famílias e as colheitas. Além disso, circulam lendas sobre tesouros antigos, enterrados em locais secretos por seus senhores em tempos de incerteza. Tesouros que, segundo a crença popular, estão sob a guarda de espíritos protetores. Muitos já tentaram encontrar essas riquezas, mas dizem que apenas aqueles com o coração puro e o respeito, devido aos ancestrais, poderiam ter alguma chance. Boa Esperança é um lugar onde o sagrado e o terreno se misturam. E cada história contada é um elo que mantém viva a ancestralidade do seu povo. O rio Piabanha, que dá nome ao vale e corta a cidade, é muito mais do que um simples curso d'água. Ele é a alma de Areal, a veia que pulsa a vida, mas que também carrega seus próprios mistérios. Para os pescadores e moradores ribeirinhos, o rio tem personalidade, tem segredos. Eles contam que em noites muito tranquilas e escuras, é possível ver luzes misteriosas dançando sobre as águas ou pairando nas margens. São as chamadas encantadas. Alguns dizem que são as almas de antigos viajantes que se perderam no rio, ou espíritos da natureza que ali habitam. Essas luzes
segundo a lenda, podem tanto guiar um barco perdido em segurança para a margem, como também podem confundir e desorientar o viajante desavisado, levando-o para áreas perigosas. As encantadas fazem parte do imaginário local, um lembrete de que o rio, assim como a terra, guarda mistérios que a nossa razão nem sempre consegue explicar. Yu, que seria de uma cidade histórica, sem suas casas e fazendas mal assombradas. Em Areal, as antigas propriedades coloniais são cenários perfeitos para essas narrativas. Lugares como a imponente fazenda São Silvestre do Rio Preto e outras tantas espalhadas pela região não são apenas marcos arquitetônicos de um tempo de opulência. São também guardiãs de memórias e, segundo muitos, de presenças que se recusam a partir. Ao cair da noite, quando a névoa desce sobre os vales, essas construções ganham um ar ainda mais misterioso. Moradores e antigos funcionários relatam histórias de gelar a espinha. Vultos que passam rapidamente pelos pátios, luzes que se acendem em janelas de cômodos vazios, o som arrastado de correntes, vindo de antigas senzalas e sussurros inexplicáveis nos corredores silenciosos. Essas histórias, que misturam fatos históricos com o sobrenatural, transformam essas fazendas em verdadeiros portais para o passado, onde as dores e os segredos de outrora ainda parecem ecoar pelas paredes. Areal é, portanto, um lugar onde o passado não está confinado aos livros de história. Ele pulsa vivo, nas pedras da Estrada União e Indústria, no leito sinuoso do rio Piabanha, e principalmente na memória e nas histórias de seus moradores. É uma cidade onde o folclore, a história e o mistério se encontram a cada esquina, ecoando os passos dos antigos tropeiros, as vozes dos ancestrais que clamam por memória e as lendas silenciosas que preenchem a noite. Visitar Areal é mais do que um passeio, é uma imersão em um Brasil profundo, onde cada relato nos conecta com as raízes e as crenças que formaram nossa identidade. É a prova de que, por trás da aparente tranquilidade, existem mundos de encanto e assombro esperando para serem descobertos. Se você gostou de mergulhar nesse roteiro e quer ver mais histórias e lendas do nosso Brasil, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo folclore e pela história fascinante deste país. Muito obrigado e até a próxima.